Fala aí, nação rubro-negra. O Mengão está se preparando para mais um reforço chegando aí. Gente. Mas o Mengão também já está se preparando para o próximo desafio contra o Maricá. Mas as notícias nos bastidores estão pegando fogo. O plano B para Lohan foi fechado. Gente. E na madrugada, o PSG está de olho em Wesley, querendo levar mais uma joia da base. E para completar, o mínimo, já sabe, né? Aquele mimimi, o estádio do Flamengo já está quase pronto. Como assim, gente? Não, mas está bem encaminhado. Vem comigo que eu vou te contar tudo isso em grandes detalhes. Mas não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e fica comigo até o final. Vamos pro corte. Pessoal, mais um vídeo no canal, Vini Casagrande, vídeo com informações do Flamengo, e o médico do Flamengo se manifestou sobre a polêmica das últimas horas, grama sintética. Nós vamos trazer aqui o que o profissional do Flamengo publicou em suas redes sociais e a gente dá a entender o que o Flamengo pensa em relação à grama sintética, pelo menos na publicação do médico, o principal médico do Flamengo, Fernando Sasaki. Tem também Thiago Maia, vai sair do Internacional, vendido ao Santos e envolve o Flamengo. E nós vamos trazer aqui para vocês com exclusividade qual foi o acordo entre o Flamengo e o Santos. E aí eu vou querer saber a opinião de vocês. Se para o Flamengo foi melhor ou pior essa negociação, se era melhor ele ter ficado lá no Internacional. Tem também novos horários da última rodada do Campeonato Carioca, depois de Gerson se movimentar nos bastidores e reclamar do horário. E tem também José Boto falando sobre Lohan, uma declaração importante do diretor do Flamengo a respeito desse garoto que é tratado como joia há muito tempo nas categorias de base do Flamengo. Galera, vamos lá. A Ferg divulgou aí os novos horários da última rodada do Campeonato Carioca. Fica ligado aí, porque Flamengo e Maricá no sábado, Maracanã, será 19 horas, o famoso 7 horas da noite, mesmo horário de Boa Vista e Volta Redonda, lá em Bacaxá. Sampaio Correia e Portuguesa, 9h15 da noite, no Lorival Gomes. E no domingo tem o clássico Vasco e Botafogo, 6h30 em São Januário. Jogo importante para as duas equipes. Acho que o Botafogo vai acabar ficando fora novamente da semifinal da Taça Guanabara. Fluminense e Bangu, 6h30 no Maracanã. Nova Iguaçu e Madureira, 6h30 também, lá no estádio Jânio Moraes. Então, esses são os novos horários aí. Lembrando que a Ferg mudou tudo após movimento do Gerson nos bastidores, enviando carta ao Sindicato dos Atletas. Mudando de assunto, galera, vamos falar agora de grama sintética novamente, porque o médico do Flamengo se manifestou em relação a esse assunto. Ele postou nas redes sociais o seguinte: desvantagens da grama sintética: conforto e segurança. Muitos jogadores relatam que a grama sintética pode ser mais dura e propensa a lesões. Temperatura: pode aquecer muito sob luz solar intensa, afetando o desempenho dos jogadores. Aparência: a grama sintética pode não ter a mesma estética e sensação que é natural. Sobre lesões, ele postou: ainda não temos estudos que comprovem que a grama sintética ocasione um número maior de lesões. Porém, é notada a mudança do tipo de lesão. Na grama sintética, as lesões ligamentares são mais presentes, como relata este estudo abaixo da Major League Soccer. Aí tem o link lá do estudo. É basicamente o que eu trouxe no último vídeo. Vários médicos falam isso. Conversei com vários médicos e vários falam isso. Inclusive, a médica do Corinthians falou a mesma coisa, que a questão não é o número de lesões, é a gravidade das lesões. Na grama sintética tem mais lesão ligamentar, ou seja, torção de tornozelo, torção de joelho, necessidade de operação em joelho, enfim. Esse debate vai render, e que bom, eu espero que renda. A gente vive dizendo que os jogadores são bitolados, que nunca se posicionam em nada. Tá aí, eles estão se posicionando. Aí agora que eles se posicionam contra a sua opinião, você não vai gostar? Não, a gente tem que ouvir os jogadores. Afinal, os jogadores são os artistas do espetáculo. Se eles não gostam da grama sintética, nós precisamos escutá-los. Por que eles não gostam? E eles não citaram em nenhum momento lesão.
Eles não estão usando esse argumento, mas eles não gostam, acham que é um outro esporte, e eles têm esse direito, afinal, eles praticam esporte. É muito fácil eu falar aqui do ar-condicionado, você aí do seu escritório, mas eles que entram em campo. Então, por que não ouvi-los? Alô, CBF, vamos acordar, porque o debate precisa existir. Precisa ter uma padronização. E não é porque eu sou contra a grama sintética que eu sou a favor da grama natural ruim. Não, eu sou a favor da grama natural boa. Eu acho que os clubes eles precisam ser cobrados para dar aos seus atletas uma boa condição de trabalho. Recentemente não. A gente pôde ver no Flamengo Gabigol discutindo com o Marcos Braz, então dirigente na ocasião, por conta do gramado do Maracanã. E o jogador está certo, ele tem que reclamar mesmo. Mudando de assunto, galera, vamos falar de Thiago Maia. O jogador está muito próximo de retornar ao Santos, contrato de 4 anos. O Santos vai pagar uma boa quantia ao Internacional, além de assumir o valor que o Internacional tende a pagar ao Flamengo. E eu apurei com exclusividade, nós fomos o primeiro a falar sobre isso lá nas outras redes sociais, o acordo do Flamengo com o Santos. Como é que ficou esse acordo? Vamos lá. Lembrando que o Internacional deve ao Flamengo 3 parcelas. A parcela que venceu no dia 20 de agosto de 2024, a parcela que venceu no dia 20 de dezembro de 2024 e a parcela que venceu no dia 30 de dezembro de 2024. Juntando essas 3 parcelas, dá 700 mil euros. O acordo do Santos com o Flamengo é, essas 3 parcelas que o Inter deve a vocês, nós vamos pagar à vista, 700 mil euros. Beleza, e o restante? O restante a gente mantém o mesmo fluxo de pagamento, mas a gente vai te dar, Flamengo, uma garantia bancária, porque se a gente atrasar, você vai receber de uma outra forma, desse banco, por exemplo. E ficou da seguinte maneira, as 3 parcelas à vista e as outras parcelas, no dia 20 de abril de 2025, 500 mil euros. Dia 30 de abril de 2025, 50 mil euros. Dia 30 de agosto de 2025, 550 mil euros. Dia 28 de fevereiro de 2026, 550 mil euros. Dia 30 de agosto de 2026, 550 mil euros. Dia 28 de fevereiro de 2027, 550 mil euros. E a última parcela no dia 30 de agosto de 2027, 550 mil euros. Tá? Poxa, Venê, eles parcelaram até 2027? Sim. Para mim, vou ser bem sincero, eu até acho que foi longo. Mas eu acho que o maior erro foi não ter exigido uma garantia bancária. Tanto é que o Internacional atrasou e nada aconteceu. A diretoria teve que cobrar o Internacional na CNRD, porque não pode ir à FIFA por ser um clube brasileiro. E tá lá, tá sendo cobrado, beleza, tem juros, tem mora. O Santos vai assumir isso caso, de fato, compre o Thiago Maia, o que está muito próximo de acontecer, os advogados já foram acionados. Mas esse foi o combinado do Flamengo com o Santos. Eu vou dar a minha opinião e vocês podem dar a de vocês. Eu acho o seguinte, dos males, o menor. O Flamengo pelo menos vai receber essas 3 parcelas em atraso e as outras parcelas serão mantidas como estavam previstas já, no mesmo fluxo de pagamento, só que agora tem a garantia bancária, o que antes não tinha. E por isso que antes eu falava, sabe-se lá se o Flamengo vai receber e quando vai receber. Agora, pelo menos, tem a garantia bancária. Porém, estamos falando de um Santos que está devendo a muita gente. Inclusive, após essa notícia, apurei o seguinte, que o Santos deve quase 11 milhões de reais ao Cuiabá, na operação envolvendo Joaquim, tanto na compra junto ao Cuiabá, do zagueiro, e também na venda do Joaquim para o México, o Clube do México, porque o Santos deveria repassar um valor ao Cuiabá e não repassou. Então, o Santos está fazendo basicamente o que vários outros clubes fazem, inclusive o Internacional. Utilizou o jogador durante aí 18 meses, vai vender o jogador agora, não pagou o Flamengo e ainda vai ter lucro. É basicamente você comprar um carro, você não pagar nenhuma parcela, usar o carro durante 18 meses e depois ainda lucrar em cima desse carro. É basicamente isso que o Internacional está fazendo. É por isso que eu cobro tanto o fair play financeiro. O fair play iria acabar com esse tipo de situação, foi o que o José Boto falou ontem em entrevista à ESPN. E por falar em José Boto, ele é o próximo assunto, porque ele deu uma declaração à ESPN nessa entrevista falando sobre o Lohan. Abre aspas. Havia grande vontade de todo o entorno do Lohan de o vender.
E da minha parte não havia essa vontade, mas sim de tentar uma forma de o desenvolver. Agora vai ser feito da minha maneira. E aí a gente sabe como que o Flamengo quer fazer agora. Quer emprestar para algum clube brasileiro, está tentando, tem alguns clubes brasileiros interessados, e o Flamengo não vai segurá-lo, pelo contrário. Ele não está inscrito na Libertadores, mas não por uma questão técnica, foi porque quando o Flamengo enviou a lista de inscritos, o jogador estava muito próximo de ser vendido ao CSKA, então não fazia sentido inscrevê-lo. A negociação subiu no telhado, ele volta, está no sub-20, não vai disputar jogos. O Alex Telles pegou 2 jogos, o Cleiton, repito, 4 jogos, e o Gerson foi absolvido. Ou seja, o Gerson pode jogar normalmente contra o Maricá, já cumpriu a suspensão dele no último jogo contra o Vasco da Gama, foi expulso, beleza, já cumpriu, fica à disposição. O Cleiton, 4 jogos, já cumpriu 1, tem mais 3 jogos para cumprir. Alex Telles e Alexander Barbosa pegaram 2 jogos, já cumpriram 1 e não ficam à disposição contra o Vasco. Os clubes podem recorrer, o Flamengo vai recorrer? Não, o Flamengo está satisfeito com o resultado. Porém, eu vou dar a minha opinião. Não faz o menor sentido o Cleiton, só pelo fato de ter acertado um soco. Tudo bem, tirou o dente do adversário, beleza. Mas só pelo fato de ter acertado o soco, pegar uma pena maior do que o Alexandre Barbosa, que tentou dar o soco, mas errou. Então, se tivesse acertado, seria uma pena maior. Isso não faz o menor sentido. O menor sentido. Para mim, foi uma injustiça. Tá? Mas, se o Flamengo entende que não tem por que recorrer, beleza, vida que segue. E o Cleiton é um jogador que não está sendo mais utilizado mesmo. Não sei se o Botafogo vai recorrer ou não, não tenho essa informação. O Flamengo não vai recorrer. Mudando de assunto aqui, galera, o José Boto ainda tenta a saída do Pablo. Lembra do Pablo, zagueiro? Alto salário, minutagem baixa, joga pouco, muitas lesões, ninguém quer. Então, o José Boto está com essa missão aí. Estamos no dia 20 de fevereiro, um jogador que tem um dos maiores salários do elenco. Sério isso. É um dos maiores salários do elenco. E não joga nem 1 minuto. Não será aproveitado, mas já falei para vocês, ele não vai aceitar qualquer proposta. Ele não tem a pretensão de sair do Rio de Janeiro. O filho dele joga na escolinha não, na categoria de base do Flamengo, sub-9 talvez. A esposa é apaixonada pelo Rio de Janeiro, ele é apaixonado pelo Rio de Janeiro. O Flamengo tem esse abacaxi para descascar. No caso, o José Boto. Ele que está com essa missão, a ver se ele vai conseguir cumprir essa missão de, entre aspas, se livrar do Pablo e abrir uma boa brecha na folha salarial do Flamengo. Ontem quem deu entrevista à Flá TV foi Eric Pulgar. Ele falou sobre o momento, falou sobre tudo, e ele disse o seguinte, abre aspas, eu estou muito feliz aqui. Recentemente estive com a minha família também e acho que isso é um plus, a visita deles. E, bom, aqui no Flamengo eu estou feliz com o estilo de jogo do Felipe, que é bastante confortável e super adaptável. A força e a união desse grupo fazem você se sentir confortável e feliz. Já estamos demonstrando nesse começo de ano a força desse grupo. Independentemente de quem esteja em campo, seja quem começa jogando ou não, quem entra no segundo tempo ou não, ou por qualquer outro motivo, todos jogam da mesma maneira. Acho que será essa a força desse grupo ao longo de todo o ano. Não apenas agora no início. O bom é que fisicamente o grupo está bem e adaptado às ideias do Felipe. Concordo com ele, a gente vem mencionando isso, e não importa se é time reserva, se é titular, se é time alternativo, não importa. O estilo de jogar é o mesmo, o nível técnico vai cair individualmente falando, não tem jeito. Sai o Bruno Henrique e entra o Juninho. É outro nível de futebol, obviamente. Mas taticamente falando, a gente vê o mesmo Flamengo. A mesma função, o mesmo estilo de jogo. Ou seja, o time está muito bem treinado. Eu acho que o Felipe Luiz está sabendo utilizar muito bem essa pré-temporada de luxo, que é o Campeonato Carioca. Dito isso, galera, vamos falar sobre Eric Pulgar. É um jogador que tem contrato até dezembro. O Flamengo trata a renovação de contrato como prioridade e o Flamengo já tem um plano traçado, a estratégia traçada para convencer Eric Pulgar a renovar. Antes de mais nada, já falo para vocês, o tempo de contrato será de 3 anos para oferecer ao Pulgar. E quando que vai oferecer?
quando o empresário dele chegar ao Rio de Janeiro. O empresário dele está finalizando algumas operações nos Estados Unidos e depois vem ao Rio de Janeiro para conversar com o Flamengo. Vene 3 anos é muito? Eu não acho. Ele tem 31 anos, é um jogador que ainda tem muito a render. Não acho que seja uma renovação de contrato pensando em venda futura. Eu acho que é uma renovação em ganho técnico. E é óbvio que o Flamengo vai dar uma valorização salarial a ele nessa renovação de contrato. O Flamengo já tem tudo pronto, preparado. Vai utilizar a ideia do Felipe Luiz. Inclusive, um dos motivos que fez o Eric Pulgar mudar de ideia recentemente, porque ele não queria renovar. Isso foi dito para o José Boto, através do mesmo empresário, aqui e lá nos Estados Unidos, quando o Flamengo estava fazendo a pré-temporada. Agora ele tem a pretensão de renovar. Ele está no Flamengo desde 2022, é um jogador que vem construindo uma certa identidade com o Flamengo, já construiu, na verdade. O Felipe Luiz é apaixonado por ele e o Felipe Luiz, entre aspas, será usado pelo Flamengo para convencer o Eric Pulgar a renovar o contrato. O Flamengo entende que vai conseguir, mas, claro, adota um discurso bem cauteloso nos bastidores, porque ainda não está assinado, não tem nada certo, muito pelo contrário, as tratativas ainda vão começar. Vene o Varela, que é outro estrangeiro que tem contrato até dezembro. O que o Flamengo pretende fazer? Primeiro, nenhuma conversa foi iniciada pela renovação. A diretoria, o departamento de futebol, leia-se Felipe Luiz, José Boto, eles têm a pretensão de renovar com o Varela, vão conversar com o BAP, presidente do Flamengo, para iniciar esse processo de renovação. O Varela é visto como um jogador importante, o Felipe Luiz se amarra, foi essa palavra utilizada por uma das pessoas do Flamengo, se amarra em Varela, no jogador, no dia a dia, a forma como ele trabalha no dia a dia, o cara super comprometido com as ideias de trabalho, com o dia a dia do Flamengo, e também entende que o jogador é importante ali para o Flamengo, que pode crescer de produção, óbvio. Hoje ele é reserva, sem sombra de dúvidas, não há discussão para isso. Ele é reserva do Wesley, que para mim hoje é o melhor jogador lateral direito no futebol brasileiro, mas é um jogador importante, tanto é que supriu a ausência dos laterais esquerdos nos 2 últimos jogos. Então o Flamengo pretende sim renovar com o Varela também, e o Cleiton, o Flamengo tentou, mas os empresários falaram que não vão renovar, que a ideia é tirá-lo de graça, sem renovação de contrato. Então o Flamengo entrou em contato, essa nova gestão não tem culpa, pegaram, viu que o contrato dele vai até dezembro, mas os empresários, que são do escritório do Juliano Bertolucci, entendem que a renovação nesse momento não iria ser uma boa para a carreira do jogador. O Benfica tem interesse nesse jogador, eu entendo, jogador que chegaria de graça, tem potencial alto, zagueiro canhoto, é raro você achar um zagueiro canhoto no mercado, então eu entendo o interesse do Benfica também. Valeu, galera! Nação rubro-negra, o Flamengo não para de ir ao mercado em busca de jogadores, isso mesmo. O Flamengo, como você sabe, está em busca de Jorginho, né? Só que aí, enquanto chega junho, o Flamengo, já está entrando em acordo por outro meio-campista do futebol europeu, isso mesmo. O Flamengo continua mapeando o mercado. O Flamengo fez 2 grandes aquisições nessa janela de transferência, sendo a principal delas a do lateral direito e zagueiro Danilo, que tem caído nas graças da nação. Não obstante, além deles, mais nomes podem chegar. Jorginho, por exemplo, é uma das prioridades do mais querido e tem grande chance de ser anunciado em junho deste ano. Mas outros nomes seguem sendo avaliados pela diretoria flamenguista. A equipe, inclusive, vem sondando alguns brasileiros que atuam no futebol europeu, visando fortalecer ainda mais o elenco do técnico Felipe Luiz. Inclusive, entre os nomes sondados está o de Marlon Gomes. O Flamengo ele fez uma sondagem e o jornalista Iago Martins, do portal Mundo Bola Flamengo, repercutiu que o mais querido realizou uma sondagem pelo atleta, né, nesta janela. Todavia, as conversas acabaram não avançando. Isso porque o meio-campista não se animou
para atuar no mais querido, tendo em vista a sua grande identificação com o Vasco da Gama, seu clube, né, de coração. Na verdade, que ele foi formado lá, né? Assim, com um acordo, né, ali acabou não acontecendo. Só que outro que tentou foi Marlon Gomes, isso mesmo. Foi o Palmeiras, que também não conseguiu avançar para selar o acordo. Iago destaca que o Verdão acabou embarrando nos valores da negociação. Desta forma, ao menos por hora, a tendência é de que Marlon Gomes não se torne reforço do Flamengo, que seguirá no mercado da bola buscando ainda mais reforços. Marlon Gomes, ele foi cria do Vasco, ele disputou 16 partidas pelo Spratk e nessa temporada a Liga Europeia. Nelas marcou um gol e distribuiu 2 assistências. Mas o Flamengo continua aí na sondagem, né? Porque quer trazer esse jogador, né? Além de Jorginho, né? Ele quer trazer esse Marlon para jogar no Mengão. E aí, o que vocês acham? Comenta aí.